Olá pessoal, tudo bem com você? E comigo tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo de hoje é a respeito de justificação e redenção da nossa série sobre salvação. O primeiro vídeo foi a respeito de como o homem natural está diante de Deus. O segundo vídeo foi a respeito de propiciação e expiação, duas coisas que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E o vídeo de hoje, como eu já disse, sobre justificação e redenção, outras duas coisas que o Senhor também realizou por nós na cruz do Calvário. De antemão, eu já falo para vocês correrem, pegarem a Bíblia de vocês para que a gente possa conferir todos os textos e crescermos juntos no Senhor. Amém? Se você não assistiu os dois últimos vídeos, corre lá e assiste, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você, assim como falou comigo. Bom, vamos lá. O nosso texto fixo pra gente aprender a respeito de salvação, como eu já disse no primeiro vídeo, é Romanos capítulo 3, mas especificamente sobre justificação e redenção é do versículo 21 ao versículo 24 de Romanos capítulo 3. Marley. Corre comigo pra gente conferir. Diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que isso significa, Zoe? Gente, é o seguinte, eu acho muito importante quando a gente vai estudar a respeito de salvação, a gente tenha plena convicção e certeza em nosso coração da situação do homem natural diante de Deus, tá? E estudando, a gente sabe que é péssima, que é terrível. Por quê? Por conta do pecado. A Bíblia fala que por causa de um único homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, e que o salário do pecado é a morte. Quem foi esse único homem? Adão. Adão, quando ele cai, quando ele é expulso do paraíso porque ele pecou, porque ele foi rebelde contra Deus, comeu do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa independência de Deus, a rebeldia. Toda a raça que viria depois dele estaria sujeita também ao pecado. A questão é que a gente se limita muito aos atos pecaminosos, ou seja, aos pecados no plural, eu poderia dizer, por exemplo, de cobiçar, de desobedecer, de mentir e etc e tal. E isso é péssimo, óbvio. Mas isso só acontece por causa da raiz pecaminosa que nós temos em nós, sabe? Por causa do pecado no singular, da raiz pecaminosa que nós temos em nós. Então, o que nós precisamos compreender no espírito? Que o problema é que nós temos uma raiz do pecado dentro de nós. E que a nossa vida toda, ela caminha, porque o salário do pecado é a morte, ela caminha para uma morte, sabe? E a morte, ela é a ausência de vida, e a vida é Cristo. O próprio Senhor Jesus diz que Ele é vida. Então, quando nós morremos, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, nós temos essa ausência de vida que é Cristo Jesus. E por isso, a nossa situação diante de Deus é terrível, é péssima. A situação do homem natural diante de Deus é terrível, sabe? E nosso Deus, Ele é um Deus santo e justo. Ele é bondoso, mas Ele também é justo. E o que isso significa? Deus, como um justo juiz, Ele precisa cumprir a justiça. É o que está dizendo aqui, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Mas o que isso significa? Nós sabemos que o homem está numa condição terrível diante de Deus, e Deus é um Deus justo, né? Então Ele precisa cumprir a justiça. Qual justiça? Eu pequei, quebrei regras, quebrei a lei. Eu preciso pagar a minha dívida contra o reino ou contra o país, digamos assim, né? Então, a justiça, ela precisa ser cumprida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Assim como eu dei no vídeo anterior, mas esse provavelmente vai ser um pouco mais pesado, mas é pra ficar bem claro e pra que vocês entendam o que acontece. Nós temos a lei que diz que não pode cometer um ato de assassínio, tá? Mas tem pessoas que cometem, né? Então você pensa, tem um pai de família, uma mãe, uma criança. Vem uma pessoa e mata essa criança. O que a justiça vai fazer? Essa pessoa que matou uma criança, ela precisa pagar pelo crime dela, certo? Certíssimo. Mas e se o juiz vem e fala, não vai pagar e não vai ter nada que pague? Isso acontece diariamente no nosso país e a gente fica revoltado. E é isso que acontece, sabe? É isso que as pessoas querem que aconteça, sabe? Tipo, a pessoa tá lá em pecado, em culpa diante de Deus, mas quer que simplesmente, sabe, passe. Não, Deus, deixa passar. E não é assim, gente, porque as pessoas, elas podem ser corruptas, as pessoas, elas podem ser sujas, as pessoas podem ser baixas, as pessoas podem ser injustas por causa da raiz do nosso pecado, mas nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus justo e santo, e a justiça dele é justa e reta.
Então, diante do Senhor, nós estamos indesculpáveis. Nós precisamos pagar pelo nosso crime, pagar pelos nossos erros. Como que nós fazemos isso? Com a nossa morte. Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa pelo nosso pecado é a morte. Então, a gente sabe, né, que essa é a justiça de Deus. Precisamos pagar aquilo pelo que nós fazemos durante toda a nossa vida, que é pecar contra Deus, que é nos rebelar contra o nosso Senhor. E é isso que nós temos que fazer, morrer, nós pagamos com a nossa própria vida. Entretanto, como eu já falei no vídeo anterior, tá? Assiste lá, porque eu não quero deixar esse vídeo muito extenso como os outros têm ficado, porque eu sei que às vezes é um pouco cansativo. Então corre lá pra assistir, mas vou dar uma pincelada só. Que o Senhor Jesus vem e Ele morre no nosso lugar como propiciação e expiação. Corre no vídeo anterior pra você poder aprender sobre propiciação e expiação, que é maravilhoso, tá? Mas então, aí agora a gente fica nessa situação de justificação e redenção. Tem um texto que eu gosto muito, que tá lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: Ele foi entregue por nossos pecados, propiciação e expiação, e ressurgiu para a nossa justificação. O que é justificação, Zoe? Justificação, pessoal, é ser considerado justo. Sabe? Antes nós estávamos como injustos, como pecadores, como imundos diante de Deus. Mas quando o Senhor, Ele expia e propicia-nos, e quando Ele ressuscita e se representa a justificação do Senhor para conosco, nós somos considerados justos diante de Deus, pessoal. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Porque agora, quando isso acontece, da propiciação, da expiação, da justificação, quando nós depositamos fé no sacrifício do Senhor, nós vamos falar a respeito de fé, que é algo muito importante sobre isso, né? A respeito da salvação, mas é nos próximos vídeos. Quando isso acontece, nós somos considerados justos diante de Deus. E, gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque antes, a única coisa que o Senhor nos via era como injustos. Mas depois do sacrifício do Senhor, quando nós colocamos fé no Senhor, no sacrifício dele, Ele propicia, expia a nossa culpa e nos justifica. Ou seja, nós nos tornamos justos diante de Deus. porque nós somos justos? Não, mas porque o Senhor é justo, sabe? E nós estamos nele, e por isso nós somos considerados justos, porque Ele pagou pelo nosso crime. Ele pagou pelo nosso crime, Ele pagou por aquilo que eu deveria pagar. Ele morreu no nosso lugar, sabe? Além da justificação, nós temos também a redenção. E o que é redenção? Do grego é lutron, que significa libertar pagando um preço. Sabe, o Senhor nos libertou pagando um preço, morrendo na cruz por nós. Tinha um preço a ser pago, sabe? A nossa morte, porque nós estávamos em culpa diante de Deus. Porém, o Senhor Jesus, Ele pagou o preço no nosso lugar, nos libertando. Para todos aqueles que depositam fé no sacrifício dele, é a única coisa que nós precisamos ter para conquistar isso. Mas nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre fé num próximo vídeo. Mas bom, abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Diz: Cristo foi feito por Deus para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Justiça, sabe? O Senhor foi feito por nós justiça. Deus tinha que cumprir a sua justiça. E como é cumprida a justiça de Deus? Estamos em pecado contra Deus e para isso precisamos que a justiça seja cumprida. Assim, nós precisamos morrer, né? Porque nós estamos injustos diante de Deus e a justiça precisa ser cumprida. Mas o Senhor é feito justiça no nosso lugar. E assim, abre comigo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3, versículo 26, que diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o Senhor não apenas é justo porque Ele cumpriu a sua justiça, Ele é um justo juiz, mas como também é justificador daqueles que depositam fé no Senhor. Sabe, Ele torna justo aquele que deposita fé no sacrifício do Senhor. Assim Ele cumpre a justiça que era necessária ser cumprida, porque a humanidade, toda a raça humana, todos os pecados e atitudes foram da glória de Deus, está em pecado contra Deus, está em falha contra Deus e precisa pagar pelos seus crimes, e nós pagamos pelo nosso crime morrendo. Mas o Senhor, no nosso sabe, na última palavra, na palavra final de morte, de condenação, vem o Senhor e diz: eu vou no lugar deles, sabe, e morre no nosso lugar. Mas Ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. A ressurreição do Senhor aponta que o sacrifício dele foi excelente e perfeito e foi aceito por Deus. E todo aquele que deposita fé em Jesus agora é justificado, ou seja, é considerado justo diante de Deus. É maravilhoso, sabe? Nós simplesmente não fazemos nada. Nós cremos naquilo que o Senhor fez por nós e somos considerados justos, sabe? Nós não fazemos
absolutamente nada. Nós só depositamos fé no sacrifício do Senhor, que foi perfeito, santo e excelente. Sabe, agora ele pode ser justo, porque ele cumpriu a sua justiça, e justificador daqueles que têm fé nele. Sabe, é maravilhoso, é incrível. A redenção é a mesma coisa. Nós somos, ou seja, redimidos, libertos. Sabe, libertos das correntes, das cadeias, do pecado e de Satanás que nos prendia. Nós éramos como escravos de Satanás. Sabe, nós estávamos sujeitos a Satanás e o nosso lugar, todo lugar da raça humana é ser lançado ao inferno. Porque, como eu disse aqui no nosso exemplo, a raça ela está condenada por causa do pecado, da raiz do pecado. E por causa dessa raiz nós pecamos, nós cometemos atos pecaminosos, entendeu? Mas o Senhor, ele morre no nosso lugar, ele cumpre a justiça de Deus. Ele pode ser justo agora e justificador daqueles que têm fé nele mesmo. Então, aqueles que depositam fé no Senhor, agora, nós não somos mais escravos de Satanás. Sabe, nós não estamos mais condenados ao inferno. Quando nós cremos no Senhor, nós somos redimidos e isso é maravilhoso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, eu sei que tem muitas pessoas que usam esse versículo a respeito de uma cura física e tudo bem, eu não estou dizendo que não. Mas para mim isso significa muito mais ser sarado do nosso pecado, da nossa imundícia. Sabe, da nossa lepra que significa o pecado, da lepra. Tá me entendendo? Nós somos sarados pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Ele morreu no nosso lugar, sabe? Em Provérbios capítulo 29, versículo 26 diz: muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. É tão maravilhoso você se achegar ao trono da graça, sabendo que você está justificado diante de Deus, meu irmão. É tão maravilhoso, sabe? Às vezes a gente perde tanto tempo pedindo coisas materiais para o Senhor, sem pensar e sem, sabe, desfrutar da coisa mais preciosa que nós poderíamos receber. Sabe? A união com o nosso Pai. Sabe, a reconciliação, que nós vamos aprender no próximo vídeo. Mas, sabe, essa união, essa justificação, pessoal, não existe nada mais maravilhoso do que ser considerado justo diante de Deus. E sabe, não porque a Zoe é justa, não porque a Zoe é boa, porque eu sou má. E eu sou totalmente merecedora do amor e da justiça de Deus sobre a minha vida, da justificação do Senhor sobre a minha vida. Eu não sou merecedora disso. Sabe, mas Ele morreu no meu lugar. Ele tem misericórdia, amor. E hoje ele me considera justa diante dele pelo sacrifício que ele mesmo fez. Tá me entendendo? Tá vendo como o Senhor ele é maravilhoso? Não é nada sobre o que eu fiz, nem sobre o que você pode fazer para Deus, mas sobre aquilo que ele mesmo fez por nós. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu quero terminar com um texto que tá lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33 ao 39, que diz o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cara, isso é maravilhoso, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Entendeu? Nós somos mais do que vencedores, nós somos super vencedores. Não porque nós somos, tipo, porque simplesmente eu nasci assim, mas porque o Senhor me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então é maravilhoso saber e conhecer a respeito da salvação, da obra de salvação que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Porque não é simplesmente Jesus morreu e te salvou, não. O Senhor assumiu posições no seu lugar, que são coisas que você jamais poderia assumir, entende? São coisas que, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós pudéssemos tentar fazer com nossos próprios atos, nós jamais conseguiríamos. Nós jamais conseguiríamos ser justificados diante de Deus pelos nossos próprios atos, porque, infelizmente, nós somos maus.
a raiz do pecado em nós. Mas, através daquilo que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário, meu irmão, isso é maravilhoso. Sabe? E é algo que vai durar pra todos sempre. Não é algo que eu posso ir ali e perder, eu não perco. E, já falar, cara, mas então quer dizer que a salvação não se perde? A gente vai falar sobre isso um dia, não hoje. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês, o que eu quero compartilhar com vocês que eu tenho aprendido do Senhor é que a obra da salvação, ela fica muito mais atraente, muito mais perfeita quando a gente aprende verdadeiramente todos os processos daquilo que o Senhor realizou por nós. Ele não apenas morreu no meu lugar e me salvou, mas Ele expiou a minha culpa. Ele se fez propiciação por mim. Ele me justificou. Ele me redimiu. Eu estava impura diante de Deus. Eu precisava pagar pelo meu crime. E eu pago pelo meu crime com a morte. Mas o Senhor, na última palavra de condenação, veio, morreu no meu lugar, expiou a minha culpa. Ele se fez propiciação por mim. Ele me justificou e Ele me redimiu. Quer saber o que vem depois disso? Assiste o nosso próximo vídeo que vai ser postado essa semana, que vai falar a respeito da reconciliação. Eu não sei qual desses aspectos é mais perfeito, mas é maravilhoso, é incrível e como o Senhor é bom, como o Senhor é doce, como Ele é tremendo, não é verdade? Uma salva de palmas pro nosso Senhor, que Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é cheiroso, Ele é tudo, Ele é incrível, incrivelmente perfeito e incomparável. Toda glória, honra, louvor, adoração, majestade sejam dados ao Senhor, pois Ele é o único que é digno de receber. Sabe, agora se manifestou sem a lei. A justiça de Deus não é algo que nós possamos fazer para adquirir. Não é com a lei, não é com os nossos atos próprios de justiça. Com os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, sabe? E como que nós fazemos isso? Como nós alcançamos isso? Por meio da fé. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus está sobre a vida de todos os que creem em Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, meu irmão. É isso aí. Não deixe de assistir o próximo vídeo da semana que vem, que vai falar sobre reconciliação. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter assistido até aqui. Me perdoa se ficou um pouco grande, mas é isso aí. O Senhor é tremendo, o Senhor é bondoso. Continue me mandando sugestões de vídeo, continue me mandando dúvidas, tenho certeza absoluta que todas elas nós vamos colocá-las em prática, sim. Nós só vamos terminar essa série a respeito de salvação e no mês que vem, em fevereiro, nós vamos ter muitas coisas legais, participações, nós vamos fazer os vídeos das dúvidas que vocês nos mandam, de perguntas, enfim. Bênção demais. Louvado seja Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue te dando revelação, clareza, fome e sede dele, que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. E é isso aí, meus queridos. Um enorme beijo pra vocês. Eu quero mandar um beijo especial pra tia Silane. Beijo, tia, te amo. E, gente, eu também quero falar a respeito dessa camiseta aqui que eu tô usando. É da loja de um amigo meu. Eu vou colocar o perfil dela aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um monte de camiseta muito legal. Tem camisetas lindas com estampas incríveis. E é isso daí, tá? Bom, mais uma vez um enorme beijo, que Deus abençoe a sua vida, cresça na graça e no conhecimento de Deus, e é isso aí, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, até a próxima.